todos nós sabemos que durante toda a história do mundo foram criadas várias e várias civilizações, e com elas foram se desenvolvendo línguas, culturas e grupos diversos. Mas você sabe o que foi a civilização do Vale do Indo? Fundado em 2500 a.C., o Vale do Indo, ou a civilização arapiana, foi uma das civilizações mais antigas da história, e é dela que a gente vai falar hoje. Como dito anteriormente, a civilização do Vale do Indo foi fundada em cerca de 2500 a.C., na época em território indiano, atualmente no Paquistão. E lá possui uma cultura urbana sofisticada e tecnologicamente avançada para a época. Isso fica explícito quando vemos que eles criaram os primeiros centros urbanos da região. A qualidade do planejamento é tamanha que sugere um conhecimento e planejamento urbano dos governantes locais eficientes, que priorizam a higiene e o fácil acesso aos meios de rituais religiosos. E eles estavam tão desenvolvidos que em algumas regiões foram descobertos os primeiros sistemas de saneamento urbano conhecidos no mundo, como mostram evidências de engenharia hidráulica da civilização. E também foram encontrados dentro da cidade casas com salas que pareciam ter sido feitas para tomar banho. E para a época, acredite, isso era uma coisa muito inovadora. Além disso, havia a presença de sistemas de esgoto cobertos que acompanhavam as principais ruas. Para se ter noção, os sistemas de esgoto e drenagem da civilização arapiana eram muito mais avançados do que os encontrados em locais urbanos do Oriente Médio atualmente. E não era só os sistemas de esgoto e a drenagem da civilização, mas também a arquitetura, ela se mostrava muito avançada e inovadora. E isso é mostrado pelos seus impressionantes estaleiros, celeiros, armazém, plataformas de tijolo e paredes de proteção. Tanto que até hoje tem algumas construções em algumas aldeias da região semelhantes às da época da civilização arapiana. E bom, falando sobre as cidades, foram registradas mais de 1000 cidades na região. Porém, há 5 locais urbanos principais: Hakigari, Ganu-Eriual, Dolavira, Mohenjo-Daro e Harappa, sendo esse último o fator principal para o desenvolvimento das pesquisas e a descoberta do período pré-arapiano. E aproveitando que o meu colega citou o período pré-arapiano, acho que está na hora da gente falar um pouco sobre ele. E eu acho que uma ótima forma de começar é falando sobre a época em que era chamada de Megar, que possivelmente existiu entre 7000 a 2500 a.C., a oeste do Vale do Rio do Indo, próximo à passagem de Bolan. Megar é um dos primeiros locais com sinais de agricultura e pastoreio no sul da Ásia, e eles tiveram uma grande influência pelo Oriente Próximo, com semelhanças entre variedades de trigo, agricultura, cerâmica, entre vários outros artefatos arqueológicos, além de algumas plantas domesticadas e animais de rebanho. E essa cultura acabou migrando para o Vale do Indo, dando origem à civilização do Vale do Indo, em cerca de 2500 a.C. Falando sobre religião, a religião do povo do Vale do Indo está aberta a interpretações variadas. Isso porque a escassez de evidências e o fato de a escrita arapiana ainda estar indecifrada faz com que se torne mais difícil e mais propenso a análises parcialmente especulativas. Mas uma das principais interpretações, a de John Marshall, diz que a religião indo possui um grande deus masculino e uma deusa mãe. Eles veneravam a animais e plantas, representavam o falo pela língua e a viúva pelo yoni, utilizavam de banhos e água nas práticas religiosas. E além disso, num selo do Vale do Indo, mostra uma figura sentada com um tocado com chifres e cercado por animais, aparentando ser do deus hindu Shiva, associado ao ascetismo, yoga e o linga. Esse ser acabou sendo considerado como o senhor dos animais e frequentemente descrito como tendo 3 olhos. E esse selo ele passou a ser conhecido como o selo Pasupati, por se referir a senhor dos animais. Bom, e sobre sua língua temos algumas especulações. Frequentemente é sugerido que os falantes da língua arapiana correspondiam aos proto-dravidianos. E acredita-se que a língua arapiana deveria ser apenas uma forma primitiva do seu idioma. Outra coisa que deve ser dita, e eu acho muito importante, é que a agricultura era extremamente importante na civilização do Vale do Indo, pois ela canalizava a água dos rios até os campos. E além disso, eles foram os pioneiros no plantio de algodão e no uso para fazer tecidos. E talvez eles tenham sido até os primeiros a criarem galinhas. Além de que eles também tinham uma metalurgia desenvolvida e faziam cerâmicas pintadas. E isso é impressionante. E também, outro ponto muito importante é que a civilização do Vale do Indo não demonstrava diferenças sociais. Durante as pesquisas não foram encontrados construções ou palácios, templos ou um centro de poder. Eles apresentavam certa uniformidade nos seus artefatos e edifícios. E sobre sua agricultura, a civilização do Vale do Indo teve uma origem independente nesse quesito.
Apesar das semelhanças que existem entre os locais neolíticos da Mesopotâmia Oriental, eles utilizavam o trigo e a cevada domesticados, sendo 99% das colheitas domesticadas. E sobre os gados, um que era frequentemente retratado no selo da civilização do Vale do Indo é o gado zebu, que é comum na Índia e na África, e ele foi domesticado no subcontinente indiano, provavelmente no Baluchistão. E alguns pesquisadores confirmaram que as populações da civilização do Vale do Indo foram as primeiras a usar estratégias complexas de cultivo múltiplo em ambas as estações, cultivando alimentos durante o verão como arroz, milho e feijão, e durante o inverno como trigo, cevada e leguminosas. E também encontraram algumas evidências de um processo de domesticação de arroz totalmente separado no antigo sul da Ásia, baseado na espécie selvagem Urizanivara. E isso levou ao desenvolvimento local de uma mistura de terras úmidas e terras mais secas da agricultura local de arroz. E a civilização arapiana ainda tem muita coisa que falta descobrir sobre ela, e como foi o seu fim é uma delas. Os historiadores apontam dois prováveis declínios. O primeiro fala que, por volta de 1700 a.C., a maioria das cidades já haviam sido abandonadas. Isso porque o aumento da violência pessoal e doenças infecciosas como hanseníase e tuberculose, o que futuramente causaria o seu fim. E a segunda, ela fala de uma invasão do povo ariano, onde poderia ter causado o desaparecimento da civilização. Porém, essa especulação logo começou a ser rejeitada, já que os esqueletos que serviram de base para a teoria pertenciam a um período onde a cidade já estava abandonada. Então, a primeira opção possivelmente é a certa, por ter mais fatos que levam a acreditar que ela é a correta. Afinal, o historiador trabalha com fatos. Bom, e você deve estar se perguntando, e agora, o que aconteceu depois? Esse período chamamos de Fase Arapiana. Seu desenvolvimento avançado e culturas não desapareceram juntamente à civilização, pois elas estiveram presentes em civilizações futuras. A cultura do cemitério H, por exemplo, ficou presente em grandes áreas da região de Punjab, Ariana e oeste de Uttar Pradesh, tendo a cultura da cerâmica colorida de ocre como sua sucessora. Além disso, futuras culturas e civilizações se mostraram ter grande influência na civilização do Vale do Indo, devido à sua estrutura avançada para a época. Bom, então acho que depois de falar sobre tudo isso, a gente pode fazer um pequeno resumo sobre o que a gente falou. Então, a civilização do Vale do Indo foi uma das civilizações mais antigas registradas, que existiu entre 2500 a 1700 a.C., onde apresentava uma grande tecnologia, estrutura e organização para a época, apresentando os primeiros sistemas de esgoto e os primeiros banheiros, e que também tinha uma organização como civilização melhor do que muitas futuras a deles, onde com certeza teve grande fator no desenvolvimento da humanidade, mas infelizmente não sabemos tanto sobre eles, como a sua escrita, a sua religião e até a causa do seu desaparecimento. La première réponse, c'est probablement qu'elle ne disparaît pas, au moins comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'une date qu'on peut fixer, ça dépend des auteurs, mais disons aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, on assiste à ce qu'on appelle une régionalisation, c'est-à-dire que cette énorme unité culturelle disparaît au profit d'entités régionales qui continuent assez longtemps. Les grandes villes ont été abandonnées, ça c'est sûr, ce qui arrive en fait très fréquemment. Alors, si les grandes villes sont abandonnées, c'est en gros parce que la manière dont la société fonctionne ne peut plus les supporter économiquement. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont partis. Ça veut dire qu'ils se sont mis à vivre autrement et que cet autrement est moins visible pour l'archéologie. Ça, c'est un des vrais problèmes, c'est que les archéologues ne savent pas tout voir.